Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Costa e esse é o Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha colega de doutorado na URGS, Marlise Brenol, que atualmente está como professora substituta na UNB. Tudo bom, Marlise? Olá, Andreoli, muito obrigada por essa oportunidade, por esse convite de participar aqui com vocês. Sou uma leitora do Comunicolog, então eu fico lisonjeada de ter recebido esse convite e de poder compartilhar e trocar uma ideia aqui contigo. O prazer é nosso. E, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, já peço que você deixe aquele like, assine o nosso canal se ainda não está inscrito. A gente está sempre procurando trazer aqui bons conteúdos para você, tanto no site quanto no canal. Marlise, então, para a gente começar oficialmente a nossa entrevista, eu faço aquela pergunta que machuca todo mundo, né? Mas que é preciso, é necessário, que é saber quem é Marlise Brenol. Eita, essa pergunta é difícil. É, então, eu tenho, assim, como característica de personalidade, né, um viés bastante curioso, né, que vem me acompanhando, assim, toda a minha formação, e eu gosto muito de lidar também com pessoas, né, e acho que essas são características que me fizeram direcionar a minha escolha profissional, né? Então, foi a partir dessas características que eu fui me direcionando para a comunicação e escolhi como caminho, né, cursar a graduação em jornalismo e a partir disso, então, ingressar na profissão, né? E eu tive aí alguns anos de contribuição, né, e de trabalho em veículos de comunicação com foco em jornalismo e também desde muito cedo eu busquei seguir, né, investigando, seguir estudando o meu campo de atuação, né? Então, toda essa dinâmica da comunicação, né? Então, eu ingressei e cursei o meu mestrado em comunicação e informação e também o meu doutorado em comunicação e informação, os dois na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você formou em jornalismo, sem entregar a idade, né? Mas você formou em jornalismo lá nos anos 90, né? Eu me formei em jornalismo, eu cursei, né, jornalismo de 95 a 2000, né, então a minha formação, a minha graduação foi em janeiro de 2000, então foi na virada do século, então assim, eu acho que eu acabei me constituindo muito como um resultado, né, de todas essas questões ali que perpassavam aquele período histórico, né, Andrioli, acho que desde a graduação, né, essa questão do digital, né, das transformações Uhum. provocadas pelo digital, elas estavam ali muito vivas, né, naquele ambiente no qual eu estava inserida, né, então a minha graduação foi na PUC-RS, né? Então eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, então por isso, né? Esse meu envolvimento aqui e toda essa minha formação, né? De ensino superior e de pós-graduação associada às universidades aqui de Porto Alegre. E o que você percebe, assim, que te levou a esse campo de trabalhar com jornalismo digital, depois mais à frente com jornalismo de dados, sendo que você ainda estava numa uma época de formação ali em que esse conteúdo estava todo ainda em surgimento, né? Meio se consolidando enquanto campo de pesquisa. O que te levou a isso? É verdade. Então, eu logo que eu me formei, né, eu trabalhei como repórter de televisão. Então, os meus primeiros anos, né, eles foram bastante
associados no fazer jornalístico ao meio de comunicação de legado, assim, né? Ao meio de comunicação de massa, a emissora de televisão, né? Efetivamente. Mas, ao mesmo tempo em que eu trabalhava e tinha minha rotina, né, de fechamento ali das reportagens do dia, muito foco no factual e nesse fazer jornalístico, né, eu também ingressei logo em seguida no meu mestrado, né? Então, eu, a partir disso, eu fui me provocando a uma reflexão, né? A reflexão do campo no qual eu estava inserida. E naquela época, assim, ainda que a gente tivesse, né, um mercado bastante ativo, né, e bastante amplo, vinculado aos meios de comunicação, rádio, TV, né, jornal, já se tinha algumas iniciativas, né, focadas mais na internet. Então, os próprios jornais impressos, eles já começavam a ter, né, a sua expansão para a internet, né? Então, estava ali, né? Estava no meu ambiente, né? Essa provocação de futuro. Então, a internet, ela já era aquilo que a gente vislumbrava, né? O que vem pela frente no nosso campo profissional. Já nessa época, entende? Ela já estava ali, ela estava na nossa conversação, né? Ela estava na conversação profissional, né? Então, o Rio Grande do Sul, ele também teve ali na virada do século, né, um portal de notícias muito forte, né, e muito vigoroso, com um investimento, né, em produção de notícias, né. Então, isso fazia parte aqui do nosso circuito, né, tanto para quem estava na academia pensando em relação ao jornalismo, quanto quem estava no mercado, né, também ali trabalhando e enxergando que isso estava nascendo, não só por parte dos veículos, né, que enfim, eram grandes grupos que investiam em comunicação, e aí, bom, tem um outro canal, um outro meio possível, se investia também nesse outro meio, como as possibilidades que nasciam ali junto com a internet, que era a possibilidade, então, de se criar, né, diversos canais de expressão, de comunicação, né? Então, ali se começava a ver que tinha um outro horizonte, né? Que ainda não, a gente não conhecia, né? Mas que estava ali presente, né? Então, tanto que a minha dissertação, né, de mestrado, que, veja, defendi em 2004, né, André? Então, estava ali acompanhando esse período que eu estou relatando aqui, né, ela versou sobre um grande acontecimento, né, que teve aqui em Porto Alegre, que foi o Fórum Social Mundial, e ela já abordou o Fórum Social Mundial em duas perspectivas, né, que é justamente a cobertura, né, dos veículos, né, tradicionais ou de legado. Eu prefiro hoje usar o de legado, né? De legado é um bom termo, eu não tinha visto ainda. E Gostei. o que surgia ali também, né, em meios alternativos digitais, né, e que também faziam uma cobertura sobre o mesmo acontecimento. Então, se criavam ali, né, diferentes canais e diferentes formas, né, de cobertura, né, desses acontecimentos públicos. Então, acho que veio, assim, acho que toda pesquisa, né, André, eu acho que ela é um pouco o resultado dos nossos contextos, né, daquilo que a gente vivencia e que vai ali nos provocando questionamentos, problematizações, né, e daí vai surgindo o interesse de pesquisa, né. Eu tinha visto que você fez uma bolsa Fulbright durante o mestrado, né? Foi até tem uma foto sua ali na CNN, um TBT. Eu falei, caramba, que legal. E como que essa experiência, né, lá fora te ajudou a direcionar a sua pesquisa? Você encontrou iniciativas diferentes lá que ainda estavam para chegar no Brasil? Ou você viu que a gente, na verdade, estava pau a pau ali na produção? Como é que foi essa sua percepção? Então,
Poxa, essa foi uma oportunidade muito, muito, muito bacana, né? Assim, que eu tive lá no começo, né, da inserção no mercado de trabalho e também na pesquisa. E ela era um programa, né, da Comissão Fulbright, que é uma comissão norte-americana, né, que concede bolsas para pesquisadores e que é super bacana de acompanhar as oportunidades que eles oferecem, né? E ela tinha justamente esse viés de ter parte, né, dessa vivência associada a um veículo de comunicação de massa, então parte associada, né, à redação da CNN, da Turner Broadcast, né, em Atlanta, e parte inserida em uma universidade, né, norte-americana para poder complementar os estudos de mestrado, no meu caso, né, que eu estava cursando, né. Então, foi muito, muito, muito bacana, em especial para a pesquisa dos veículos que eu estava observando, né? Porque eu observei o Globe and Mail, né? E o The New York Times, mais alguns veículos nacionais e até um local aqui no meu mestrado. E aí eu tive... Mas eles cobriram também o fórum? Sim, não Poxa. foi lindo? Tá na minha dissertação. E aí, o que eu consegui? A biblioteca da Universidade da Flórida, maravilhosa, e já tinha um programa de digitalização dos jornais, né? E aí eu consegui, então, fazer a pesquisa desses, que era minha amostra internacional, né? Eu consegui fazer a pesquisa lá na biblioteca, né? Então, nossa, isso trouxe uma riqueza, né, muito, muito grande, assim, para eu conseguir efetivamente fazer, né, o que eu estava intencionando fazer na minha pesquisa, né, e então eu acho que eles já tinham ali, né, nos Estados Unidos uma política talvez um pouco mais avançada, né, nessa linha de digitalização, né, de arquivos, de documentos, né, dos próprios veículos, né, de comunicação, né, os veículos jornalísticos. Então eles já estavam um pouco mais avançados, né, nessa área, né, e depois, claro, a CNN, enfim, na época eu dizia que era como a Disney, né, do jornalismo, assim, né, porque, assim, tudo encantava, né, foi, assim, foi maravilhoso poder estar lá, né, e, inclusive, eles tinham um programa que era o Sombra, né, era o Shadow, e aí eu entrei nesse programa, que é o Shadow, então eu acompanhava profissionais, assim, né, na rotina de trabalho deles, né, e podia observar, enfim, né, a CNN doméstica, a CNN internacional, a CNN em espanhol. Então, realmente... O Shadow era voltado para pesquisadores, assim, que você podia observar em campo? Era voltado para pesquisadores, para se observar em campo, assim, o trabalho do repórter? Isso, para poder... de rua eu não cheguei a fazer sombra de repórter de rua, mas eu cheguei a fazer sombra, por exemplo, da operacionalização das equipes, né? Então, como que formavam as equipes, também na funcionalidade, principalmente de equipes de rua, né? Cinegrafistas, né? Então, numa época em que realmente uma equipe de reportagem era uma equipe. Que legal, hein? E também, nesse período, a CNN já investia bastante no portal, né? Então, também, inclusive, nesse ano, eles não estavam com a operação em português, né, no ano que eu estive, mas eles também investiam já, né, em traduzir e produzir conteúdos, né, no idioma português também, né, e no espanhol, né, muito forte, e obviamente, né, na língua nativa, né, no inglês. Então,
foi um aprendizado muito, muito, muito rico, né? Acho que nos dois âmbitos, né? Tanto o profissional, né? De poder, enfim, enxergar, né? O funcionamento e fazer parte disso, né? E aí a minha função lá dentro, né? Era pesquisar e identificar conteúdos produzidos pela Turner Broadcast, né? Que pudessem entrar na programação do Canal Futura no Brasil. Né? Então, a gente tinha essa parceria com o Canal Futura, né? Então, eu tinha também uma supervisora dentro do Canal Futura, e aí a gente discutia, né? Principalmente as pautas mais features, né? As pautas mais soft, assim, que pudessem, então, ser enviadas para o Brasil, né? Então a gente enviava para o Brasil as fitas, e aí tinha todo o trabalho, então, de digitalização, de tradução, né? E aqui, quando chegava no Rio, né? E aí, nossa, assim, imagina, parece outro mundo, né, Andrioli? Mas era o que a gente... Eu lembro que tinha, assim, no subsolo também a biblioteca, né, de fitas e para pesquisa e tal, era assim, parecia um supermercado, né, de tanta... Tinha corredores gigantes, assim, né, tudo... É como se fosse uma biblioteca, né, gigante, só que era de fitas. Então... E a TV, às vezes, ela salva a gente, né? Porque eu lembro que no mestrado eu tinha achado um documentário que eu precisava do material para minha dissertação. Só que ele foi filmado em Betamax. E aí eu levei para a universidade e aí falei assim, tá, a gente consegue converter? Aí, claro que na universidade, né, infelizmente, estava quebrado há muito tempo já o conversor da Betamax. Aí eu falei, gente, o que eu faço? E aí, no desespero, eu chamei no Facebook uma colega minha que estava trabalhando em TV. Ela falou, traz aqui que eu tenho um brother aqui que consegue converter para você. E eu levei na TV lá de Campo Grande e o cara me entregou uma semana depois no DVD. Ai, que maravilha, né? Com certeza, com certeza. Mas é um desafio muito grande, né, Andrioli, a memória no digital, assim, né? Conseguir manter, né, essas produções e esses legados, né, de forma acessível e inteligível, né? Acho que é um dos grandes desafios, assim, né? Que também provoca muitas oportunidades, né? Então... Sim, e isso é um desafio, inclusive, que vai nos levar ao que foi a sua pesquisa de doutorado, né? Entender, assim, nesse mundo de dados, tudo é quantificável, tudo está aí à disposição, só que nem sempre a disposição quer dizer acessível, né? E aí um dos trabalhos do jornalismo de dados vai ser transformar isso em narrativa. Então, eu queria primeiro entender o que te levou a fazer o seu doutorado um tempo razoável depois, né? Você não fez ali logo em seguida. E por que esse tema? Tá bom. Então, Andrioli, eu levei 10 anos, né, entre a defesa do meu mestrado e o ingresso no doutorado, né? E aí, esses foram 10 anos, assim, de imersão, né, e redações jornalísticas, né, e com um foco bastante no digital. Então, eu trabalhava, enfim, quando eu decidi, né, fazer o doutorado, ou voltar a estudar para a formação em pós-graduação, eu trabalhava na redação digital do jornal Zero Hora, né? E aí teve ali um episódio, né, que foi também um acontecimento que teve uma ampla cobertura, que foram as manifestações de junho de 2013. Claro. E ali eu acho que foi um acontecimento que provocou uma desestabilização, né, assim, geral. Acho que todos nós, né, independente de estar na academia ou de estar
no mercado profissional se fez algumas perguntas, né? Se questionou em função justamente de ali ter ficado muito evidente, né, algumas insatisfações sociais em relação ao jornalismo, né? Acho que teve ali um foco, né, de questionamento sobre a prática, né, do jornalismo e mais especificamente esse episódio ele teve aliás, esse acontecimento ele teve um episódio que foi uma manifestação que aconteceu ali em frente ao prédio da Ipiranga, né, do Grupo RBS, que é onde era a redação da Zero Hora, e a gente estava trabalhando ali naquela noite, né, eu estava, enfim, toda a redação quase, né, e a gente acabou ficando preso no prédio, porque os manifestantes cercaram, né, e justamente porque eles estavam ali deixando muito, muito evidente, muito claro a insatisfação social, né, em relação ao jornalismo que a gente estava praticando ali, né. Então, acho que esse foi um episódio, né, que para mim ele foi bem marcante e ele me remeteu, né, para o Fórum Social Mundial, né, para todas as temáticas em discussões lá na virada do século, né, para os movimentos sociais e para as reivindicações, né, que são próprias da democracia, né, e aí eu, enfim, iniciei essa reflexão, né, e a gente via, enfim, claro que o jornalismo, a gente, né, como profissional, a gente sempre busca, quando eu, enfim, estava ali na rotina, no dia a dia, né, a gente sempre busca produzir o melhor possível nas condições que estão postas, né? Então, ali a gente, na produção cotidiana de notícias, né, pro online, a gente sempre buscava, né, claro, dentro do menor tempo possível, trazer uma informação que é precisa, trazer uma informação que é objetiva, né, e trazer o máximo possível, então, de números, de dados, né, que pudessem atribuir ou certificar a origem daquela informação, né, e a gente vinha ali numa esteira que é justamente o que eu trago, né, na minha pesquisa, que a gente vinha numa esteira de uma consolidação e institucionalização, né, das políticas de transparência. E as políticas de transparência, elas são aliadas da qualidade jornalística, né? Por quê? Porque elas atribuem fontes que são fontes de origem certificada, né? Então, tu tem ali num portal de transparência, né, dados, e aí o portal de transparência, ele traz dados ativos, né? Então, tu tem ali a possibilidade, né, de acessar na manufatura da notícia cotidiana, né, e atribuir aquela informação ou aquele dado, né, para compor aquela notícia, né? Então, acho que teve também essa questão muito associada às políticas de transparência e, mais especificamente, a Lei de Acesso à Informação. Então, a lei ela foi sancionada em 2011, né, e ela entrou em vigor em 2012, ali em maio. Então, nesse período, eu trabalhava na redação. E aí, eu propus um blog, né, que é o Livre Acesso, né, e o Livre Acesso, ele era justamente sobre como os governos garantiriam essa informação, o acesso a essa informação, como é que eles iriam se adaptar a isso, para que essa informação estivesse efetivamente disponível. E, ao fim e ao cabo, a gente, né, que estava ali no cotidiano, no dia a dia, pudesse acessar essa informação e utilizar essa informação no fazer jornalístico, né? Então... Deixa eu até te interromper para
Porque hoje, por exemplo, a gente vê que você pede para o governo Bolsonaro dados através da lei de acesso à informação e eles são simplesmente recusados, né? De repente, assim, tem coisas que simplesmente não chegam. É, como que, né, essa lei está vigente, né? A transparência ela deveria acontecer, só que ela chega numa instância e ela é barrada. Então essa é uma transparência efetiva? Ou isso será que realmente temos uma transparência ou é só mostrado aquilo que interessa a quem, ao fim e ao cabo, né, está no poder? Então, acho que essa é uma pergunta excelente para a gente poder refletir, né, sobre, acho que dois conceitos, né, que é o de governo aberto e o de Estado aberto. Então, o que a gente tem ao longo de 15 anos, pelo menos, no Brasil, né, é a institucionalização das políticas de transparência, certo? Então, assim, quando tu institucionaliza políticas, né, tu atribui essas políticas ao Estado. Então, tu constrói um Estado, né, que ele é estruturado em cima de garantias, né? Então, à medida em que o Estado de Direito brasileiro, democrático brasileiro, institui, né, os instrumentos de transparência, certo? A gente passa a ter não só, né, os governos a ter a obrigatoriedade de digitar, né, como a gente passa a ter a possibilidade de acessar e interpretar, porque o jornalismo de dados faz isso, né? Interpreta os dados que estão acessíveis ou que eles conseguem acesso, né? Então então essa política que vejam, ela vem aí de 15 anos no mínimo, né? Ela é uma política institucionalizada, certo? Então a gente tem isso implementado, certo? Porém, a gente tem de 4 em 4 anos mudanças de governo, né? Então, os governos, eles podem ser mais ou menos transparentes, né? E aí a gente tem espaços, né, que são espaços dentro da democracia, que são os espaços de discricionariedade, ou seja, né, os espaços de poder, de micropoder, né, que mesmo com políticas institucionalizadas, né, eles acabam deixando espaços para a tomada de decisão. Né? Então, essa tomada de decisão, né, que é do micropoder, né, ela pode estar no servidor que recebe um pedido, por exemplo, na transparência passiva, que é o ESIC, né, ou ela pode estar na decisão de um gestor, né, que não prioriza, né, determinada política. Entende? Então, aí a gente chega no cenário, né, que é esse cenário que a gente enfrenta hoje, né, que acaba, inclusive, virando pauta jornalística, né, que é uma ameaça de retrocesso nas políticas de transparência. Né? Então, aí por isso que tu traz esse depoimento de, poxa, todas as informações que eu solicito, elas acabam vindo ou equivocadas ou não são disponibilizadas, eu preciso entrar com recurso, e esse é realmente é recorrente, né? Quando a gente ouve depoimentos de repórteres, né, que estão atuando fortemente com esse instrumento que é a transparência passiva para o meio de ESICs. E aí eu acho que é importante, né, André, olha, quando a gente fala da LAI, a gente entender que a LAI ela é acionada, né, por meio da transparência ativa, ou seja, os portais que disponibilizam a priori, né, as informações, e da transparência passiva, né, que são os ESICs. Então, é um software, né, que permite a solicitação de informações que não estão disponibilizadas de forma ativa. Mas no ideal da transparência, né, a gente deveria ter todas as informações disponibilizadas na transparência ativa, entende? A gente deveria ter portais
que respondessem às demandas individuais e coletivas, né, para se efetivar um controle social, entende? Então, a gente ter de solicitar as informações que são de interesse público e pauta jornalística por ESICs já é, né, ao fim e ao cabo, um problema, entre aspas, Claro. né? Porque a gente deveria já ter isso disponibilizado, no ideal, né, praticamente em tempo real, assim como a própria lei de responsabilidade fiscal, né, que em 2009 teve uma alteração justamente, né, para ter dados financeiros publicizados nos portais, né, e em tempo real e tudo, né, não divulgar aquilo que é do último governo, mas aquilo que está efetivamente sendo em curso, né? Então veja, isso vem num crescente, né, na história, né, recente da democracia brasileira, né? E então é isso que se constituem essas políticas, né, públicas, e é um papel da que imprensa, priorizam a transparência. Seria um papel da imprensa insistir, então, né? Não se deixar, não deixar que essa transparência fique opaca, né? Então, acho que, enfim, minhas pesquisas mostram, né, que a imprensa, principalmente ali nos primeiros anos, né, de implementação da lei, a imprensa, ela focou muito em fiscalizar, né, se os preceitos ali da legislação, né, vinham sendo cumpridos pelos governos nos âmbitos federal, estaduais e municipais, né? Então, teve um foco justamente em cobrar, né? Pô, mas e como é que está funcionando o ESIC? Quanto tempo está levando? Está cumprindo os prazos? Não está cumprindo os prazos? Né? Por que os municípios estão com dificuldade? Como que pode se criar protocolos para os municípios efetivarem, né, a disponibilização de dados? Porque realmente os municípios tiveram a maior dificuldade, né? Porque o Executivo Federal já vinha trabalhando antes da lei, né, em implementar, alguns estados também, mas os municípios, ali nos primeiros anos, eles tiveram praticamente que partir do zero, né? Então, esses primeiros anos foram em monitorar como é que vinha, como é que estava sendo ali a adaptação dos governos. Porém, como não se atingiu o modo ideal, ainda hoje, né, tem na imprensa, de maneira geral, né, essa forma de advocacy, né, de fiscalização. Então, está no papel da imprensa olhar como, né, que os governos têm cumprido, né, esses preceitos, né, e de outra feita também, a imprensa é uma das principais utilizadoras, né? Então, a imprensa, ela usa esses dados e ela se apropria desses dados, né? Então, quando ela vai lá e solicita um banco de dados, né, sobre segurança pública, por exemplo, que é uma das áreas que acaba tendo muita dificuldade em publicizar os dados, né? Então, os dados de segurança pública que se tem acesso, eles são séries históricas, né? Dificilmente eles são atualizados do tempo real, né? Do ano corrente. Então, quando a imprensa ela se apropria dessas informações, ela transforma em notícia, né? Então, ela transforma esses dados em temas para um debate público mais qualificado, né? Porque essas informações, em especial, quando elas trazem séries históricas, né, elas nos permitem avaliar diferentes contextos e diferentes tempos, né, e como que a sociedade vem lidando com diversas questões e diversas temáticas do interesse público, né? E a imprensa também acaba sendo beneficiada indiretamente, né? Porque
em função de ter todo esse investimento em acesso, né, a esses dados, a essas informações, várias instituições, organizações não governamentais, enfim, diferentes âmbitos da sociedade civil organizada também trabalha com essas informações, transforma essas informações em relatórios, né, faz as suas próprias pesquisas e as suas próprias análises. E aí essas análises e pesquisas também chegam, né, para as redações jornalísticas e permitem, então, que os repórteres possam trabalhar em cima disso, né, e desenvolver as suas reportagens e as suas notícias, né. Então, para a imprensa, de maneira geral, que faz essa mediação, né, de debate público para a sociedade, as políticas de transparência e a lei, elas elevaram, né, o patamar aí, né, trouxeram realmente muitos ganhos, né, para esse jornalismo que realmente busca a qualificação, né, da sua reportagem e das suas notícias. Marlisa, enquanto você falava, né, eu estava pensando, por exemplo, em algumas iniciativas dos Estados Unidos que usam uma base de dados para, junto com uma produção de jornalismo automatizado, né, organizar a partir de aplicativos ou softwares informações. Por exemplo, o Los Angeles Times tinha, ou tem, não tenho certeza, o Homicide Report, que marca ali num mapa da cidade os locais onde ocorreram homicídios e escreve automaticamente ali uma notinha a partir de cada uma das pessoas que morreram. E aí depois o repórter pode, por exemplo, olhar para isso e ver ali no mapa onde está marcado vários pontinhos e falar, opa, aqui é uma região realmente perigosa, pode fazer uma matéria sobre isso. Então ali a gente tem uma produção jornalística em escalas diferentes, né? O que me faz organizar essa pergunta é, a gente consegue fazer coisas assim aqui no Brasil ou esses dados ainda não estão disponíveis de forma que a gente consegue organizar esse tipo de informação visual a partir de dados para que as redações possam trabalhar? Então, André, olha, essa pergunta é maravilhosa também, porque eu acho que no Brasil, a gente precisa evoluir muito ainda em regularidade, né? Então, porque a gente só vai conseguir efetivamente produzir iniciativas como essa na medida em que a gente possa ter acesso regular a bases de dados, né, que são padronizadas, né? Então, a gente tem um estágio anterior no Brasil, que é o estágio da digitalização e padronização estatística, né? E essa é uma questão que afeta as iniciativas digitais, né, de fiscalização, né, ampla, que pode vir do jornalismo ou pode vir de iniciativas cívicas, né? Então, assim, eu quero falar, até anotei para não esquecer, eu quero falar de dois exemplos, né? Um é o Serenata, a Operação Serenata de Amor. E aí, assim, a Operação Serenata de Amor, que ela é uma iniciativa cívica, né, ou seja, nasceu de uma reunião ali de hackers, né, assim, cívicos, né, as pessoas que se interessam, né, pela coisa pública ou pelo melhor funcionamento da coisa pública, ela pôde existir, e existe até hoje, porque os dados, né, relacionados a gastos públicos, eles têm regularidade, né? Então, na Câmara dos Deputados, né, os deputados, eles prestam contas, isso está institucionalizado, entende? Eles prestam contas dos seus gastos, né, da cota do exercício parlamentar, então isso não tem questionamento, né, ali na Casa Legislativa. Então, partindo disso, ou seja, da efetiva disponibilização dos dados com regularidade,
né, é possível desenvolver uma iniciativa como a Serenata de Amor, que identifica ali as distorções na prestação de contas, né? Então, tem ali alguma nota, né, que descumpre as normativas, né? Automaticamente, né, a programação ali algorítmica desenvolvida por esses hackers vai publicizar essa distorção, e aí tanto o cidadão pode ir lá e cobrar do seu deputado: pô, deputado, se o senhor está gastando aqui em vinho, o nosso dinheiro em vinho? Não, né? E que é esse tipo de distorção, então, que vai sendo identificada, né? E então, a imprensa também, né, tem a possibilidade, então, quando observar... Oi. Eu vou falar para o nosso público aqui. Eu acabei de acessar o site, né, do Serenata de Amor. Aí temos aqui, por exemplo, uma refeição de um deputado já foi reembolsada no valor de R$ 6.200. E aí tem vários detalhezinhos desses assim, que você pode acessar, né, e ver o que aconteceu ali, né? Então é bem interessante, realmente, uma baita iniciativa, não conhecia. Então, esse é um exemplo que funcionou no Brasil, né, e está aí até hoje sendo mantido, né, mas tem um outro exemplo, que daí é do âmbito local aqui, que foi um aplicativo, né, que possibilitava mapear o registro de ocorrências de roubos de carro. Qual que era esse? Pois o nome especificamente eu não vou lembrar, mas ele foi desenvolvido pela redação de ZH, né? Com os dados, então, de roubos e furtos de veículos em Porto Alegre. Então, essa foi uma iniciativa que ia mapeando e aí agrupando, né, quais as regiões aonde mais acontecia. Então, tu ia estacionar o teu carro, olha só que ideia maravilhosa. Tu estacionar teu carro, tu acessava ali, né, para ver qual era a frequência, né, de... Meu Deus, que pesadelo! De roubo ou furto de carros naquela rua que tu estava ali estacionando, né? Quer dizer, assim, maravilhoso e tudo. Só que o que acontece? O tempo de publicação desses dados começou a se espaçar mais. E aí, esses dados que... para o aplicativo funcionar de forma efetiva, tinham que ser publicizados, consolidados, né, agregados todo mês, né, ou todo dia de preferência, começaram a ter um espaço de 6 meses. E aí o que acontece? Acontece que o aplicativo ele já não cumpre a sua função, né, de efetivamente trazer a informação, né, para o motorista que está ali, né, estacionando o carro. Então, essa é a questão, né, que a gente, acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem investido bastante, né, assim, no âmbito de profissionais, né, em conhecer as possibilidades, né, do acesso aos dados, né, e dos produtos, não só das reportagens, mas dos produtos que potencialmente podem ser gerados a partir disso, né, mas em função dessa fase que é a anterior, né, que é a digitalização dos dados, e em função dessa discricionariedade governamental, que às vezes, né, retarda ou dificulta, ou muda a metodologia, ou, enfim, encontra alguma outra manobra, né, acaba não tendo continuidade, né, a gente não consegue efetivar, né, essas iniciativas. Então, enfim, o legislativo, né, eu acho que ele tem aí, justamente em função de ele ter essa representatividade, né, que é mais múltipla, né, então tem ali uma efetivação, né, de partidos que se fiscalizam. Então,
é difícil ali vir um partido e dizer não vamos mais prestar contas, né? Porque vai ter o outro partido que vai dizer tá na legislação. Então, isso é muito vivo, né? Dentro de qualquer casa legislativa, né? E aí se consegue, então, aliás, porque é ali que nascem, inclusive, né, as leis, assim, ou são aprovadas, pelo menos, pode ser de iniciativa do executivo, própria lei, né, foi, mas ali que se discute, né, a redação, né, os termos, efetivamente, então, ali tem, pelo menos ali tem de se fazer cumprir, né, a longo prazo, né. Eu vou voltar ainda na questão dos dados a priori, né, os dados que devem ser cadastrados corretamente para funcionar, mas antes eu lembrei de um caso que eu vi recentemente, né, nas redes sociais, que foi a de um artista que colocava um monte de celular num carrinho de mão, você viu isso? E ele andava, acho que era em Londres, carregando esses celulares com o aplicativo de GPS ligado, e isso mostrava que o trânsito pelo Google Maps estava carregadíssimo. E não estava, né? Porque era só uma interferência nos dados que ele estava criando propositalmente. E os carros não iam para aquele lugar porque viam ali vermelhinho, né? Então eles desviavam. E aí eu queria que você refletisse um pouco para mim também sobre como que, já que os dados, né, publicizados, eles afetam tanto a nossa vida, que a gente está acostumado ali pelo aplicativo, pelo algoritmo, quando esses dados são mal cadastrados ou eles tem algum erro de programação ali que os distorcem, como que isso afeta a nossa vida, né? Como que a gente acaba ficando tão dependente deles que deixa de fazer coisas por conta desses dados errados? Essa é uma questão que acho que ela extrapola a questão dos dados governamentais, assim, né, de transparência pública, e acho que entra numa outra discussão, né, que é a dataficação das nossas vidas, assim, né, então todo o nosso comportamento hoje, ele é rastreável, né? Ele é mapeável, justamente porque nós estamos sistematicamente conectados, né? E cada vez mais dependente de serviços digitais. E acho que a pandemia, sim, foi uma aceleração na escala, né, da dependência, né? Então, aqueles que, por algum motivo, resistiam acabaram tendo de se render, né, porque tiveram que efetivamente mudar suas rotinas e passar a utilizar serviços online, né? Então, acho que isso provocou uma aceleração, né, dessa vida digital, e a vida digital, ela é totalmente rastreável, né? Então, a gente está numa sociedade da dataficação e da vigilância, né? No sentido de que todos os nossos passos, eles são suscetíveis, né? No momento que tu está conectado, que tu está carregando um dispositivo móvel, né? Eles são suscetíveis de serem mapeados, ou mesmo se tu tá caminhando na rua, né, mas tu passa por câmeras, por exemplo, que já tem o nome, né, de câmeras de vigilância, né, tu tem também a possibilidade de ter os teus passos rastreados, né, e cada vez mais agora, enfim, com reconhecimento facial e outras tecnologias, né. Então, a gente tem hoje uma realidade, né, para a gente refletir, muito complexificada, né, Andreoli, e que passa por programação para a internet, programação algorítmica, né, e como que a nossa sociedade, né, tem sido talvez leniente em relação a essa realidade, né? Essas iniciativas, a esse crescimento, né? Assustador, né? Que acaba criando poderes, né? Que são poderes transnacionais, assim, né? Então a gente pode aí falar das big techs, né? Enfim, dessas empresas que acabam
tendo um poder que disputa com os próprios poderes de Estado, né? Em função justamente desse infopower, né? Então, é o poder da informação, né? O poder do dado, né? E aí, claro, que a gente encontra várias... como é que a gente pode falar? Várias resistências, né? Ou movimentos questionadores, né? Em relação a esse poder, né? Mas que acabam surtindo um efeito Limitado, né? não desestruturante, entende? Ele não desestrutura, porque esse é um poder que está aí, que está estabelecido, né, Andrioli? Então, acho que sim, que tem possibilidades, né, de a gente se organizar, né, e ter alguns tipos de respostas, né? Então, eu acho que essa questão, por exemplo, relacionada, bastante contemporânea, né, relacionada às fake news, é um exemplo disso, né? Que é, por exemplo, a questão da própria cobertura de imprensa, muito estruturada ali na Folha de São Paulo, mas que passa por vários veículos de jornalismo, né, que provocou aí as próprias empresas de tecnologia a repensarem algumas funcionalidades, algumas regras, algumas normas, né, passando pelo debate público legislativo, enfim, envolvendo todas as instâncias, né, e que, então, por exemplo, fez com que o WhatsApp restringisse, né, os encaminhamentos, né, de mensagens, né, para evitar essa propagação, né, desenfreada, né, de notícias falsas, né, de fake news, né, das chamadas fake news, né. Então, E sabe que eu... Mas aí deixa eu só que assim, o que acontece? Essa iniciativa é bacana, acho que ela, enfim, tem de ser reconhecida e tudo mais, mas qual é a questão que escorre pelas mãos? É que outros aplicativos entram em concorrência com o WhatsApp, que tomou essa decisão, né, consciente, e esses outros aplicativos, eles não cumprem a mesma regra, né? Então, acaba realmente escorrendo pelas mãos, né? E essa é a nossa realidade hoje, né? A gente está tendo de aprender a lidar, né, com esse ambiente de dataficação, de vigilância e todos os constrangimentos que eles geram para nós, né, como sociedade e como indivíduos, né? Então, acho que tem aí um caminho, né, também para a gente poder compreender esse universo, né, e aprender a lidar com ele. Perfeito, Marlise. E aí também você foi uma pessoa, né, que na produção de dados públicos sobre a sua vacinação teve um problema, transformou isso em notícia, né, e acabou virando conteúdo justamente no que diz respeito a essa cadastramento das informações, né, antes delas se tornarem públicas. Então eu queria que você contasse pra gente o que aconteceu exatamente ali e como é que foi o desdobramento dessa história. Tá bem. Então, essa é uma outra questão, né, que passa pela digitalização dos dados públicos, né, que é o que a gente estuda como prática informática, né? Então, antes da conectividade, né, da possibilidade de a gente acessar online dados, a gente tem um estágio que é anterior, que é o de tu efetivamente fazer upload, né, de informações, né, upload de dados. Então, no dia que eu fui vacinar, né, eu recebi, né, a vacina da Oxford, né? Então eu ainda
conversei, né, com a técnica que me aplicou a vacina e confirmei com ela, me mostrou o frasquinho, né, enfim, da conversa ali informal, né, do momento, né, de comemoração. E aí, bom, voltei para casa, feliz da vida, né, tive algumas reações da vacina. E aí eu já tinha baixado o Conect SUS, né, que é o aplicativo do Ministério da Saúde, né, para que fique ali os nossos registros de saúde no Sistema Único de Saúde, né, então quando tu utiliza os serviços do SUS, né, tu passa a ter ali agrupados todos os serviços que tu utilizou, né, do SUS, e inclusive a vacinação. Então a ideia é que esse aplicativo ele também seja a nossa carteira nacional de vacinação, a carteira digital, né? E aí eu acessei, então, o meu Conect SUS para ver quanto tempo será que, né, esse registro da minha vacina vai entrar no meu aplicativo, né? E aí, a minha surpresa foi que não estava registrado Oxford, estava registrado Pfizer. E aí, veja, eu fiquei tipo, uau, e agora? O que isso implica, né? E aí fiquei pensando, digo, eu devo voltar lá, eu devo... Por sorte, eu tive aquele diálogo com a técnica. Então, assim, não me passou pela cabeça, entende? Que eu pudesse ter efetivamente sido administrado ali na hora a Pfizer, né? Então, eu tinha a certeza da vacina que tinha sido administrada, né? E aí eu decidi voltar lá no posto, né? E aí eu expliquei para a coordenadora do posto e tudo, e ela na hora disse, não, mas isso aí tem acontecido, a gente consegue alterar, né, para ti e deixar o registro correto. No mesmo dia, Andreoli, estava o registro. Mas você foi no dia que você vacinou ou foi um pouquinho depois? Não, eu fui 2 dias depois. 2 dias depois. Tá. E aí, no mesmo dia que eu voltei lá, né, e pedi a alteração, foi alterado. E aí eu já tinha o registro correto na minha carteira de vacinação virtual, né? E aí, o que eu fiz? Eu disse, bom, eu acho que essa é uma questão que eu tive a sorte, né, de observar, de prestar atenção na vacina que estava sendo administrada para mim ali na hora, né? Esse é um ponto, né? E também de ter conferido depois. Mas a média das pessoas, né? Provavelmente, né, nem passa pela cabeça, entende? Tá tão feliz ali na hora que só quer receber aquela agulhada ali, né? E eu tenho certeza que você que está assistindo a gente aí tá baixando o Conect SUS agora, porque eu tô. Com certeza, com certeza. Esse é um aplicativo que a gente tem de ter no celular, né? E aí o que aconteceu? Daí eu fiz um post, né, nas mídias sociais, fazendo esse alerta para as pessoas, né, que prestarem atenção nisso, né? E aí isso gerou já uma interação ali com os veículos de jornalismo local, né? Então, o jornal, nosso jornal regional aqui, né? Um dos jornais regionais fez uma reportagem no foco, né, da prestação de serviço, né? Então, né, acesse, baixe o seu Conect SUS e confira, né? E também uma emissora de televisão local, né, com uma cobrança de por que esse tipo de erro, né, acontece no registro, né, de dados de saúde, né? Então, cobrando o município, né, e o Estado sobre como melhorar esses processos, né? Então, foi muito bacana. Eu colaborei com as duas, né? Fui case das duas reportagens, né? Para colocar em discussão justamente essas questões, né? Da prática informática ali, né? Do como estruturar dados, né? E garantir que esses dados são fidedignos. Porque se a gente se baseia nisso, né, a gente está tratando de um caso bem específico, que é, temos várias vacinas disponíveis e cada uma tem o seu tempo de aplicação da segunda dose, né, e tudo mais. Então, ter isso
claro em dados confiáveis é importante. Agora, em outras instâncias também, né, se você, dependendo da forma como você cadastra esse dado, isso também complica a leitura depois para a interpretação, que foi o que aconteceu também no caso da vacina com a Folha de São Paulo, quando foi fazer a sua reportagem e não entendeu, né? A repórter não entendeu que estava sendo cadastrado ali as datas de vencimento a partir do sistema norte-americano, em que o mês vem primeiro que o ano, que o mês vem primeiro que o dia, e por isso, né? Então parecia que estavam todas as vacinas, um lote muito grande vencido. Então teve essa barrigada aí cometida por conta de interpretação de dados. Como é que você viu essa situação, que eu tenho certeza que vai virar o grande case do Intercom e da Composa aí desse ano ou do seguinte, porque vai ter vários trabalhos analisando, né? Então, André, olha, eu, assim, é, desde que eu iniciei, assim, a incluir jornalismo de dados nas minhas disciplinas, né, de web jornalismo, eu digo para os meus alunos que os dados, eles são ponto de partida, entende? Eles são o que a gente, lá quando eu comecei a vida de repórter, eu produzia pauta, sabe, André? Olha, eu produzia pauta. Produção de pauta, o que que é? É levantamento de informação, é entrevista prévia, leitura de relatório, é o que, entende? É uma conversa que tu faça informalmente, entende? Com alguém que é especialista, sabe? É uma produção de pauta, ou até de notícias anteriores relacionadas ao tema, né? Tu levanta lá do acervo e aí tu começa a entender esses contextos, né? Então tu faz um levantamento de pauta. Os dados hoje, eles entram, né, nessa parte, que é a parte de pauta e apuração, entende? Então, mesmo quando a tua reportagem ela é estruturada em dados, né, que é efetivamente o que a gente vem chamando, né, de jornalismo guiado por dados, ela é guiada por dados, né, tu precisa trabalhar com a apuração jornalística raiz, né, que é a partir da tua leitura como repórter, né, dessas informações, tu aciona os especialistas, entende? Tu confere essas informações, tu te certifica de que essas informações, elas estão efetivamente bem interpretadas. Entende? Então, esse é o nosso papel. Inclusive, quanto mais fontes um repórter for capaz, né, de envolver em um debate, né, mais rico e mais amplo esse debate se torna, né? E previne esse tipo de equívoco, esse tipo de erro. Porque uma pessoa que conhece os registros, né, de prazos de validade, né, que tu acione para a tua conversa, né, que não precisa ser uma pessoa diretamente envolvida com o cadastro de vacina Covid, entende? Pode ser um especialista nesse tipo de registro público, ou enfim, né, dessa área, né, de saúde. Essa pessoa, ela vai conseguir identificar uma distorção de interpretação, entende? No momento que tu vai conversar com ela e contar, olha só os dados, né, que eu interpretei e que eu... Então, é um problema de apuração, entende? Esse foi um problema de apuração, ele não é um problema do jornalismo guiado por dados, entende? Ele é um problema de apuração, né? E a gente Será que foi uma confiança muito grande? Porque, assim, quando a gente gera dados, né, os dados, eles parecem tão objetivos, aquela ideia clássica da objetividade jornalística, assim, fala assim, nossa, isso aqui... mais objetivo do que isso é impossível. É o dado pronto, calculado pela máquina, vou usar. Né? Será que o jornalista ele tem essa confiança tão grande no dado que ele acaba dispensando interpretações, né? Fontes interpretativas sobre aquilo e acaba cometendo esse tipo de erro? Enfim, eu concordo contigo que a gente tem, né, sei lá,
o fetiche da objetividade, vamos chamar assim, a gente entende que números atribuem objetividade para uma informação, né? Então, não, mas está aqui, ó, olha os números, né? E aí a gente estrutura, muitas das pautas jornalísticas, elas são estruturadas em cima de números, né? De informações, justamente porque os dados, eles acabam sendo interpretados, né, como algo que é exato, né? É ciência exata, tá aqui, ó, é preciso, né? E, porém, né, a gente sabe, enfim, que tem diferentes métodos, né, e diferentes interpretações que podem provocar distorções, né, e diferentes recortes de dados que podem direcionar para uma interpretação ou para outra interpretação. Então, o contexto no qual a gente faz esse recorte de dados, ele importa, né, importa muito. E acho que é isso que muitas vezes falta, né, para qualificar o chamado jornalismo guiado por dados, né? Então, não basta a interpretação por si só, né? A interpretação do número por si só, ou a extração do número por si só, né? Então, tu consegue extrair uma base, né, de microdados gigante, tu consegue fazer ali uma leitura e uma interpretação daquilo. Esse é o processo de produção, de apuração, não é a notícia em si, né? E acho que essa é a questão que a gente precisa evoluir, assim, amadurecer, né? Porque é um método de apuração, né? O jornalismo guiado por dados, que ele é relativamente recente, ainda que ele seja aí ele tem uma herança, né, do jornalismo de precisão, da reportagem assistida por computador, ele tem contornos contemporâneos, né, que são próprios do nosso tempo, né? Então, esses contornos a gente ainda precisa olhar com mais cuidado, né, com mais enfim, com mais criticidade mesmo, né? A gente precisa manter no jornalismo a desconfiança, né? O jornalista, ele tem que desconfiar, ele desconfia das pessoas, ele tem que desconfiar do dado também, Sim. né? Então, eu acho que essa é a lição que a gente aprende, né? Nesse caso, né? E que bom que a gente tem a possibilidade de poder refletir e aprender a partir dele, né, André? Olha, acho que esse e acho que, como tu falou, acho que vai gerar aí algumas discussões, né, no nosso campo, e tomara que seja discussões no campo acadêmico que também importem, né, aos colegas que estão aí na redação, né, e possa, de uma certa forma, qualificar como um todo o jornalismo. Para a gente encerrar, Marlise, a gente... Já? A gente 1 hora e tanto já de conversa. A gente percorreu ali pelo seu mestrado, depois já derivamos para as discussões em torno do jornalismo de dados, mas não falamos da sua tese, né, que foi aí encerrada em 2019. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre ela, né, e o que exatamente você foi analisar. Tá bom. Então, a minha tese, ela versa sobre o jornalismo e a transparência pública digital, né? Então, justamente o que a gente vem falando aqui, né, Andreoli? Mas eu foquei um olhar no que eu chamo de modalidades comunicativas, né, com uso e apropriação de dados. Então, justamente para compreender esses contornos contemporâneos, né, que eu falei agora, eu desenvolvi uma análise que, primeiro, ela buscou, né, quais são os trabalhos de referência, considerados de referência, né, pelos praticantes, né, do jornalismo guiado por dados. Então, foi a partir desse levantamento que eu constituí
a amostra que eu analisei, né, de trabalhos de referência, considerados de referência, e aí eu estruturei uma análise que envolveu as características do web jornalismo, né? Porque a partir das características do web jornalismo, a gente consegue compreender esses contornos específicos, essas especificidades do nosso momento, né? O nosso espírito do tempo hoje, né? Então, eu fiz uma análise cruzada, né? Acionando também características que são centrais, né, do próprio jornal. Então, como que essas características que são contemporâneas, mais as características de legado, né, mais esse cenário, que é o cenário atual do Estado da transparência pública, né, constituem, né, esse novo fazer jornalístico. E, a partir disso, eu pude também incluir um estudo de percepção, né, do quanto esse fazer jornalístico, né, ele amplifica no jornalista a sua função social, né, o seu papel social, de efetivamente se colocar como um mediador e qualificador desse debate público por meio da fiscalização, da investigação, né, do ir lá e propor pautas e não ficar refém, né, das pautas que são propostas ou que estão postas na agenda pública, né? Então, isso de uma certa forma, para a comunidade, né, de jornalistas. Ih, Marli sumiu. A partir de todas essas possibilidades, que são possibilidades contemporâneas, né, de produção, então, do que eu chamo de modalidades, né, comunicativas do jornalismo. E aí, por que eu uso modalidades comunicativas do jornalismo, né, que eu acho que é a pergunta que as pessoas costumam, mas, por que está usando? Porque quando eu fiz a pesquisa, né, e busquei os trabalhos de referência, eu recebi, por exemplo, infográficos, né, como um trabalho de referência de jornalismo guiado por dados. Uhum. Né? Então, esse é uma peça, é uma unidade informativa, né, que é interativa, que tem características que são diferentes de uma reportagem, né, que é textual e que inclui gráficos tipo assim, e números, a pessoa e que é assim, diferente da notícia que cita os números. A pessoa então, que te mandou, ela queria assim, eu quero tipo isso aqui que eu quero fazer. Eu quero fazer inspirado nisso. É meio que assim, ele mostrava para você, te mandava o infográfico como algo a inspirar o trabalho que ele estava tentando desenvolver em jornalismo de dados. Isso, são, na verdade, assim, trabalhos de referência é o que tu considera como os melhores trabalhos do teu campo, né? Então, um infográfico interativo com dados, por exemplo, do Enem, né, de resultados do Enem, que é pesquisável, entende? Ele é interativo porque o leitor consegue interagir, filtrar por ano, filtrar por raça, filtrar por, sabe? Então, esse, por exemplo, foi um trabalho de referência. Então, o infográfico em si é o trabalho de referência de jornalismo guiado por dados. Esse infográfico em si, ele possibilita uma série de reportagens, uma série de notícias, entende? Ele dá origem a, né, outros formatos, né? Então, enfim, como é que eu vou chamar esse trabalho de referência de notícia, né? Ele não é exatamente notícia, né? É um infográfico interativo, né? Então, eu quis agrupar todos, porque daí também tinha reportagem, também tinha notícia, tinha especial multimídia, tinha, né? Então, ali várias representações e manifestações a partir da técnica do jornalismo guiado por dados, né? Então, eu utilizei modalidades comunicativas do jornalismo, né? Então, é como o jornalismo busca moldar
né, os dados, né, seja por meio de visualização interativa e gráfica, seja por meio do texto, né, do corpo do texto efetivamente. Então, inclui os dados ali na tessitura textual da notícia, né, da reportagem, etc. E essa sua perdão, essa sua tese, ela foi menção honrosa do Prêmio Adelmo Genro Filho, né? Sim! Uma coisa que Fiquei muito feliz, uma muito, coisa que muito, eu muito. pergunto para todo mundo que recebeu algum prêmio aqui acadêmico, né? E que é difícil de responder, eu sei, por que você acha que ela se destacou entre as outras produções, né? O que você fez na sua pesquisa que acha que a tornou tão única? Sim. Então, André, eu acho que tem a contemporaneidade e a emergência do tema, né? Eu Uhum. acho que esse é um ponto importante, né? Justamente porque a gente vinha conversando. É um universo que a gente precisa estudar, estimular, esmiuçar, produzir conhecimento, sistematizar o conhecimento, né? E então eu acho que tem essa questão, né? Que ela tem valor, né? Acho que tem valor. E eu acho que tem também a questão relacionada a uma certa ousadia, assim, eu acho que eu tive uma ousadia que foi essa análise cruzada que eu fiz, assim, né, eu trouxe diferentes métodos, eu combinei diferentes métodos, inclusive eu usei análise de redes sociais para conseguir enxergar essa comunidade de respondentes, né, então eu ousei incluir ali métodos que eu estudei ao longo do meu doutorado, né? E produzir a minha tese a partir dessa mescla, né? Então, claro que eu sei que eu não sou a única que faço, né? Esse tipo de ousadia, eu sei que tem outros, mas eu acho que sim, né? Ela tem méritos, né? Nesses quesitos, mas o que eu sempre digo, né, a banca de avaliação, de pareceristas, é uma caixinha de surpresas, né, a gente Sim. nunca vai saber exatamente o que pesou mais ou menos, né, numa decisão, assim, que certamente é uma decisão bem complicada, né, bem árdua, né, mas de qualquer maneira eu sou muito grata por esse reconhecimento e fico muito feliz, né, esse é um prêmio que para o nosso campo ele é muito, muito importante, né? E então, para mim é uma honra, né? Tá aí nessa lista seleta. Marlise, foi um prazer enorme falar com você no dia de hoje. Queria que você se despedisse dos nossos ouvintes, do nosso público e deixasse um recado final para quem quer entrar nesse mundo do jornalismo de dados, né? O que você acha que não pode faltar, seja de referências, da prática, da pesquisa ou do olhar, o que você quiser, o recado é seu. Tá bom, obrigada. Bom, eu primeiro, assim, tenho a agradecer muito essa oportunidade, né? Acho que a gente precisa também falar sobre o trabalho para a gente poder se enxergar, né, melhor. E essa janela, né, Andreoli, que tu abre, que o comunicólogo abre, é muito rica nesse sentido, né? Então, em primeiro lugar, assim, quero agradecer porque para mim, né, é um momento assim muito rico, né? E eu espero que esse momento também sirva, né, de inspiração para outras pessoas, né, que possam também se identificar, né, e que possam de alguma forma construir
as suas trajetórias, né, e os seus caminhos a partir desse compartilhamento, né? E aí, bom, eu entendo, assim, que a construção no mestrado, no doutorado, né, na pós-graduação, ela é uma construção bastante singular, né? Ela é uma construção individual, assim. Então, esses estranhamentos, né, a gente entra em contato com muitos autores, com muitos colegas, com muitas pesquisas, com inúmeros professores, né? E isso vai constituindo, né? Vai te constituindo, né? Como pesquisador, né? Como um pensador do teu campo do conhecimento, né? Então, aqueles que estão interessados, né? E de repente pensam, né? Ou se enxergam também nesse lugar, eu convido a caminhar, né? Eu convido a caminhar. Eu acho que essa é a minha dica, né? É que realmente comece esse caminho, né? E o começar é buscar leituras que te interessem, conversar com pessoas que já estão atuando, né? Participar de eventos, né? Então, testar na prática, né? Ver como é que funciona isso, quero fazer, quero ver que perguntas suscitam no momento em que eu estiver produzindo alguma reportagem, por exemplo, porque o produzir reportagem, né, também pode ser aí a origem, né, de questionamentos que levem, né, ao desenvolvimento de problematizações, né, e a busca dessa formação contínua, né, e acho que esse é o caminho. Então, o convite é esse. Bora caminhar juntos. Maravilha, pessoal. Espero que tenham gostado. Sigam a Marlise nas redes sociais, o arroba dela está aparecendo aqui embaixo da tela. Lá você encontra o Linktree dela com o link para a tese, com o link para a receita low carb, que achei maravilhoso. Tem uma produção em vídeo muito legal que ela faz também sobre dados, né? Que também você encontra ali os links a partir do Instagram. Então é isso. A gente se vê na próxima semana, sempre quarta-feira, às 19 horas. Um abraço. Até mais.